Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a sua palavra e por ela nós vivemos. Certo? Amém? Amém. Eclesiastes 3. Eclesiastes, capítulo 3. Nós leremos algumas partes desse texto, mesmo assentados, mas prestando atenção no que esse texto diz, acompanhando a leitura. Eclesiastes, capítulo 3, que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs ao Filho dos homens para com ele os afligir. Tudo Deus fez formoso no seu divino tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhes poderá acrescentar nem tirar. Isto Deus fez para que o homem tema diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus renova-se renova-se o que passou. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Que palavra simples, não é? Vou trazer minha colinha aqui hoje. Que palavra simples, edificante, fortalecimento para as nossas vidas. Palavras de um sábio, um rei, um homem que quando conversou com Deus em sonho, disse assim: olha, Deus, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para viver. Mas no decorrer do tempo em que ele viveu, ele percebeu. Ele percebeu a fragilidade humana e ele percebeu que nós estamos em meio a isso tudo. Que nós estamos num tempo em que as coisas acontecem. É tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo de se fazer, há tempo de se tirar o que se fez. Tudo é o ciclo da vida. E ele fala, olha, essas coisas foram feitas assim. Estamos nós aqui, né? Diante disso, quem nunca amou profundamente alguém, intensamente alguém? Quem nunca disse, eu daria a minha vida por essa pessoa? Mas também quem nunca odiou a ponto de dizer, quem sou eu e o que está no meu coração? Não é verdade? O paradoxo da vida
de estar feliz na casa do Senhor e ao mesmo tempo querer refugiar-se em coisas que a palavra de Deus não nos ensina a fazer. Ele diz, olha, estamos diante disso. Estamos diante daquilo que não podemos controlar, nem a dor, nem a alegria. O tempo faz com que vivamos tudo isso. Nós vivemos a saúde, mas nós também vivemos a enfermidade. E ele nos mostra, olha, isso é um ciclo, é o tempo da vida. Isso vai acontecer porque foi assim que Deus fez e não há quem tire o que Deus fez sobre o homem, sobre a mulher. Por quê? Para que o temam e para que reconheçam que só Ele é Deus. Não é maravilhoso? É grandioso. Porque nós sabemos então que não controlamos a vida. E que também não controlamos a atitude do outro. E que também somos passíveis de erros, acertos, alegrias, tristezas, dores, entusiasmo. E que o mesmo pão que a gente planta na terra, um dia nós temos que arrancar. Isso é maravilhoso. É o tempo. E é importante para nós discernirmos o tempo em que vivemos. Em que tempo cada um de nós, na sua particularidade, está vivendo? Um tempo intenso de amar? Um tempo intenso de odiar? E na sociedade, que tempo vivemos? Que antagonismo vivemos? Que nas redes sociais nós plantamos uma ditadura de felicidade. A melhor foto, né? O melhor perfil, aquele tal do Photoshop. Cadê o Murilo? O Murilo veio? Não veio, né? O Murilo é bom no Photoshop, tá? Quiser, né? Quiser deixar legalzinho, Murilo. Ó, eu disse a ele, a gente tá fazendo no Instagram, tá? Dos adolescentes. Porque orem pelos adolescentes. Porque vocês estão percebendo, discernindo o tempo deles? O Miguel, 2, aí sim, Miguel, né? 3, 4, todo dom que Deus te der, Miguel, é para usar para ele, tá bom? Quantos Deus quiser. Discernir o tempo dos adolescentes, ore por eles. Edifique-os na sua casa. A igreja é um reflexo daquilo que nós vivemos em casa. Esse é o lugar de congregação, de reunir o coração daquilo que desfrutamos e aprendemos em casa. Qual o tempo que você está vivendo? Será que você ou eu, nós discernimos o tempo? E depois, essa é a primeira parte do texto. Depois ele vai falar assim, olha, que diante de tudo isso, dessas coisas que vivemos, que desfrutamos, temos que trabalhar. O trabalho não espera que você esteja triste, alegre. Ih, meu filho, vai trabalhar. Tá ruim, tá chorando. Que nem domingo retrasado, tá chorando, pastora, vai pregar chorando. Tá sorrindo, pastora, vai pregar sorrindo. Como é que tá aí? Vai fazer. E ele diz que isso é um enfado que sobreveio ao homem, à mulher, após o pecado, a queda, né? Caímos, agora vamos trabalhar. E desse trabalho é o esforço. E desse esforço a fadiga, o cansaço, e às vezes a gente faz um salgado, né? E às vezes dá errado a massa. E o pedido, é rapidinho para entregar, né? E do mesmo cansaço, mas também vem a vitória quando consegue fazer aquele salgado que dá fruto, que dá um dinheiro bom, né? Leide? Aquele bolo gostoso, né? Aquela confecção daquela camisa, cadê aqueles que confeccionam? Né? Aquela farda, aquele uniforme, né? Ou quando você faz uma boa venda, cadê o Robson? Né? E ele diz, olha, de tudo isso é o viver humano, né, professores? Né? O fruto de um bom aluno que se sai bem na sua matéria. Ele diz, olha, o trabalho cansa, mas que
que boa coisa é você receber a recompensa daquele trabalho. Regalar-se no prazer da vida e dizer, ai, que bom, como foi legal me esforçar e ter todo esse empreendimento, né, abençoado por Deus. Porque ele vai falar depois, nesse ciclo do trabalho, do esforço que nós temos, do resultado que é bom, que é maravilhoso, que é regozijante, mas ele vai falar assim, ó, tudo isso que foi feito por Deus para que nós o reconheçamos como Deus e como Senhor das nossas vidas. Isso é muito bom. Diante disso, do paradoxo de estar feliz e depois estar triste, de vender um bom negócio, às vezes dá errado. Mas em tudo isso, precisamos discernir o tempo. E nesses sentimentos que envolvem, e depois vem o dia a dia, o trabalho, o desgaste, tudo que nós conquistamos, em tudo que fazemos é para Deus e é de forma que engrandeça o nome de Deus, porque senão não faz sentido. De tudo que fizemos, e vivemos, e choramos, e amamos, e construímos, e nos regalamos, não for em Deus, isso é ruim. Isso não serve. Isso dura, isso é passageiro, porque ele diz que Deus planta no coração do homem, da mulher, o que é eterno. E isso é o que dura. Porque todas as regalias que nós vivemos, imagina Salomão com toda a sua glória, hein? Com todas aquelas mulheres, né? Tem gente que não dá conta de uma, mas quer duas, três, né? Com todas aquelas mulheres, com todos aqueles prazeres, aquelas comidas e bebidas, né? Imagina ele teve de tudo e viveu todo o bem que ele podia fazer. Mas ele reconheceu que no fim da sua vida nada disso adiantava. Toda essa sabedoria, toda essa regalia, se não fosse na presença de Deus. E ele diz, olha, Deus planta no coração do homem aquilo não que é passageiro. Não essas coisas que nós sentimos, mas o que é eterno. E disso nós vivemos. E como nós, como seres humanos, como filhos e filhas de Deus, podemos dizer assim, e agora? Estamos diante de tudo isso. E às vezes os excessos, né? Às vezes amando demais, dando um lugar que era de Deus a outra pessoa. Às vezes sofrendo demais e precisando de um auxílio de Deus. Sabe o que está escrito em Efésios? Está dizendo assim, é que nós precisamos remir o tempo. Observar o tempo. Discernir o tempo, porque o tempo é mau. E nós precisamos observar esse tempo e ver que esse tempo de coisas insensatas, de coisas onde a maldade é o ápice dele, onde o egoísmo é o ápice dele, nós pensarmos que nós devemos ser guiados pela vontade e pela palavra do Senhor. Ele diz, mas procurai conhecer e compreender a vontade do Senhor. Está escrito em Efésios 5:16. Para suportar os intempéries da vida. Para suportar e para discernir quando estamos nos excedendo, tanto para o bem que nós achamos, que fazemos e que somos, quanto para o mal que está diante de nós e que é não do outro, não do mundo, mas vive em nós, porque nós ainda não somos completos em Deus, mas um dia seremos completos em Deus. E aí eu fiquei pensando, né? Como, Senhor? Como lidar com essas coisas da vida sem o excesso, sem o exagero, quando Deus diz assim, olha, você pode irar, mas você não deve pecar. E essa relação que Salomão faz da vida, que mostra as coisas naturais da vida, Jesus também mostra no Sermão do Monte, dizendo para nós o que nós precisamos fazer para ser filhos e filhas de Deus diante dessa geração. E uma das coisas que ele fala o seguinte, olha,
Quando você for orar, feche a porta do teu quarto e olhe lá em segredo. Fale com Deus. Fale aquilo que você tem com Deus. O que você precisa, o que lhe faz viver a vida, vá lá, fale com Deus. Ele fala no sentido de não nos expormos e não querer a glória para nós. Mas essa é uma lição que nós, seres humanos e filhos e filhas de Deus, temos que tomar quando discernimos o tempo em que vivemos. Ou o que nós precisamos fazer. Outra lição que Jesus dá, diz assim: quando você jejuar, não faça cara de tristeza para mostrar ao outro que você está jejuando. Mas vai ao teu quarto, jejua e ora diante de Deus, porque é Ele que te conhece. Então Jesus está nos convidando à comunhão. E a comunhão é na oração e no jejum. Na graça de estar perto de Deus, falando com Ele, para que possamos dominar os nossos instintos humanos. E no jejum. O jejum para os judeus era uma forma de humilhar-se e dizer: Deus, eu dependo completamente do Senhor. Lembra lá de Esther? Nós estudamos aqui na quarta-feira Esther. Ele disse assim, ela disse assim: olha, vamos jejuar por 3 dias. Não comeremos, não beberemos, vestiremos panos de saco. Vamos falar com Deus e dizer: Deus, diante das intempéries da vida, diante do paradoxo, diante daquilo que eu não tenho domínio, diante daquilo que não é poder meu, diante daquilo que eu não tenho controle, eu me prostro aos seus pés e eu digo: o Senhor é o meu Deus e é o Senhor quem me salvará. E o jejum, eu acho que, pastora, ninguém quer jejuar não. Né? Ainda mais com os quitutes que eu não trazendo aí para nós. Gente, tá sério o negócio. Eu tô adorando. Agora é só Deus, não é assim que diz? Mas é muito gostoso. Que igreja é essa que todo mundo cozinha? Gente, vai fazer crochê. Vai trazer uma desculpa pastora. É gostosinho. Tem tantas coisas, gente. Amém aqui, viu? E a gente come, porque é comida boa demais, né? Mas o jejum é isso. É dizer assim: olha só, eu não posso, né? Eu não posso. Mas Deus pode. Diante da imensa dor, diante da enfermidade. Quantas enfermidades ouvimos aqui? É o pano de saco para dizer: estou entregue, Senhor. Salomão disse para nós: olha, filho, sabe que o que é que a vida nos traz no fim do capítulo 3? Que o homem e a mulher são como animais. Comem, destroem uns aos outros, busca a injustiça e a maldade pela sobrevivência. Não é assim? A cadeia alimentar, vai lá, o rato que toma baratinha, que come bavala, aí daqui a pouco tá a vaca que a gente come, né? O boi, né? Que a gente tá falando comida hoje, né? Que tá difícil até comer um pedacinho de picanha bom. Mas, né? Não somos animais. Deus nos deu o discernimento da sua palavra. E aí nós não podemos falar de Salomão, não podemos falar da glória, não podemos falar daquilo que temos que viver, sem falar que Jesus Cristo, como disse a pastora aqui, olha, toda pregação, filho, termina em Jesus. Você queira pregar o que você quiser, né? Ser o maior teólogo, ser o maior estudante, olha, sou meu menino, o maior estudante, né? Pode ser quem for. Termina em Jesus, porque foi Ele que nos fez capazes de reconhecer o Santo Espírito de
Deus que habita em nós e controla todo o nosso ser, se assim nós permitirmos. E para não me alongar, nós não somos como os animais, como disse o Salomão, que come, devora uns aos outros, preferem o mal do outro para que eu fique bem. Não, nós somos como Jesus Cristo. Pequenos cristos, cristãos, que assimilam a palavra de Deus e diz assim: por essa palavra eu quero viver. E no jejum e na oração é que a igreja vence. A igreja, comunidade, e eu e você como ser humano. Porque a oração é um meio de graça. O que é um meio de graça? É um veículo que te leva a Deus e alcança a Deus, e você recebe de Deus através da oração, porque nela contém a fé que você deposita em Deus. Quando você fala com Deus é porque você acredita nele, acredita que o Filho dele morreu por você, restaurou a sua vida e ele é quem vai dar um rumo. O jejum diz: eu não sou capaz sozinho, eu preciso do meu Senhor. E diante disso, da maldade, da injustiça que há em nós como seres humanos, vencemos o mal com o bem. Não é assim que a palavra nos ensina? Vençais o mal com o bem, em nome de Jesus. Por fim, nós vamos encerrar dizendo: o Salomão não pôde ver a glória de Jesus Cristo, que nos restaura completamente e que nos faz viver uma vida onde a paz é essa paz que excede todo entendimento, porque o judeu achava que a salvação dele vinha por suas obras. A lei de Moisés guiava a salvação daquele povo. Se eles cumprissem, eles seriam salvos. Se eles não cumprissem, estariam condenados. Mas glória a Deus que hoje temos Jesus, que diz assim: ó filhinhos, eu falo tudo isso para que você não peque, para que você viva uma vida comigo. Mas se você não conseguir, você tem um advogado fiel e justo para lhe perdoar os pecados. Basta que reconheçamos que Ele é Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.